Oi, Luísa. Oi. Hoje vamos gravar mais uma caixa misteriosa. Tá ansiosa? Tô. Então, pode abrir. O que será que tem aí dentro? Uau! O pinguim! Ele é igual ao porquinho. Sim. Ele anda, é muito legal. Ele é muito legal. O pelinho Ele dele é faz- super O macio. porquinho faz oink, ele faz Sim. O pelinho dele é super macio. Sim. Onde você pode encontrar um desse? Nessa careja o quê? Uhul!